Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Professor Polímeros para Jovem Cientista. E olha, a gente está começando o ano com um pique que eu acho que eu estou um pouquinho surpresa, porque eu já tive. A nossa primeira conversa foi com o professor Yerum, que nós falamos sobre pesquisando fora da caixa. Então, se você tiver interesse, vai lá, tá bom? E ó, uma coisa que eu queria falar, já estou começando, já pedi mesmo, tá bom? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve e acompanhe também a gente no Instagram, Professor Polímeros. Lembrando que aqueles que quiserem, né, que estiverem arrumando cozinha, fazendo qualquer coisa, lembrar que a gente está no podcast, nas plataformas, no Anchor, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Bom, eu já fiz muita propaganda, mas eu hoje estou com uma convidada muito, mas muito importante. Vocês vão cair o queixo, como diria antigamente, né? Que é a nossa querida, né? A nossa professora Joana Angélica Guimarães da Luz, a conhecida reitora Joana. Tudo bem, professora? Como vai? Tudo bem, muito obrigada pelas palavras, né? Eu fico aqui, né, muito feliz aí com a sua acolhida e as palavras simpáticas que você me dirigiu, né? Não, mas olha, eu sei o quanto você é importante. Você é reitora de uma importante universidade que fez história, que está fazendo história no Brasil, né? E para mim é muito importante ter você aqui no canal trazendo um tema que é muito importante: é como estudar nas universidades públicas. Eu acho que quem quiser pode continuar acompanhando. Eu sei que muita gente te conhece, mas eu inicialmente quero começar a apresentar você. A professora, a reitora Joana, eu posso te chamar de professora ou reitora? Pode me chamar de professora, de você, do jeito que você achar melhor, tá? Olha, a Fique à professora vontade. Joana, obrigado. A professora Joana possui graduação em geologia, seu mestrado em geoquímica e meio ambiente, fez seu PhD, né, na Environmental Resource Engineering and Forestry. Atualmente é professora associada da Universidade Federal do Sul da Bahia, onde ocupa o cargo de reitora, né, na gestão 2018-2022. Foi diretora do Instituto de Ciências Ambientais, né, e Desenvolvimento Sustentável de 2006 a 2011, foi vice-reitora da universidade, né, e também no período de 2013 a 2018, e hoje foi também vice-reitora, né? Desculpa, vice-presidente da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a conhecida Andifes. E hoje, né, é reitora e atua também nas áreas de recursos hídricos, meio ambiente, com ênfase em águas subterrâneas e vulnerabilidade de aquíferos. Nossa, eu estou apaixonado pela sua história, viu? Ah, obrigada. Agora me diz uma coisa, como começou tudo isso? Aonde você nasceu? Você sabe, ô reitora, que no canal a gente é aqui, o professor Polímeros, o professor Derval, ele é muito certinho, pesquisador certo. Agora o professor Polímeros, ele é meio irreverente, ele vai se atrever a perguntar da sua vida. Me diz uma coisa, onde você nasceu? Bom, eu nasci em Itajuípe. Itajuípe é uma cidade pequenininha que tem aqui do lado de Itabuna, perto de Itabuna, em Ilhéus. E eu nasci aqui. Itajuípe é uma cidade de 25 mil habitantes, né? Mas nasci lá e fui criada em Itabuna, né? Na verdade, um pedaço da minha vida na roça e outro pedaço, depois de 5 anos de idade, na cidade de Itabuna, né, onde nós viemos. Meu pai saiu da roça, veio para a cidade porque minha mãe queria que a gente estudasse e tal, enfim. E aí, saindo da roça, meu pai era trabalhador rural, né?
Veio para a cidade com a cara e a coragem, porque não sabia fazer nada, a não ser cuidar de roça. E aí viemos nós para Itabuna, meu pai, minha mãe e 5 filhos na época, né? Depois veio o 6º ainda, mas na época nós éramos 5 crianças vindas para a cidade para estudar, né? Foi uma aventura. E você lembra quando você era criança? Claro, muito, lembro bastante. Aliás, eu tenho muitas memórias da minha infância aqui na região, né? Na roça, na cidade, as dificuldades que a gente teve quando chegamos na cidade. Meu pai trabalhava aqui e ali porque não tinha uma qualificação para emprego. Ele trabalhou na roça, desde nasceu e se criou na roça, né, a vida toda. Meus avós paternos e maternos eram trabalhadores rurais também, então. E aí ele veio para a cidade, porque minha mãe era uma obstinada que queria que os filhos estudassem, que ela não tinha estudado e ela não queria que a gente tivesse mesmo, repetisse, né, o destino dela, de não ter estudado. Ela era muito obcecada por estudos, de aprender, ela era muito curiosa, enfim. E viemos para a cidade. E aí na cidade foi aquela saga de família pobre, morar em periferia. Meu pai trabalhava, às vezes tinha emprego, às vezes não tinha, algumas dificuldades, às vezes bem difíceis, passamos. Mas, assim, apesar dessas dificuldades todas, a gente teve uma infância muito feliz, porque tínhamos pais muito carinhosos, muito cuidadosos, muito, né, preocupados com os filhos. E aí as dificuldades, às vezes, eram amenizadas por isso, por esse carinho que a gente tinha. Meia dúzia, vamos combinar. Era uma festa, né? Era uma festa, né? Exatamente. Desculpe, a gente morava... Hein? A gente morava geralmente nas periferias, casinhas muito pequenas, então geralmente dormíamos os 6 irmãos, tudo num quarto só, né? Era o único cômodo para dormir que tinha, era um quarto que a gente dormia os 6 ali, mas era uma festa, né? Enfim. Muito bom. Você era levada, Joana? Muito. Apanhei que só. Quando era criança. Atrevida que eu era, que Ave Maria, né? Que eu estava conversando com as minhas irmãs, nós somos 4 mulheres, 6 filhos, somos 4 mulheres e 2 homens. E as minhas irmãs conversando comigo dizendo, você apanhou muito, né? Mas também, assim, tudo que a gente aprendeu com você, porque eu contestava meus pais e era irreverente, tinha, né, enfim, a questão dos costumes e tal. Meu pai e minha mãe, embora não fossem pessoas conservadoras e tal, mas tinham aquela preocupação. Nós éramos pobres, portanto, não podíamos fazer certas coisas para não dar o que falar para o povo, né? Então, eles cuidavam muito isso. E eu era muito contestadora dessas questões, né? Então, vira e mexe, eu levava uma surra, né? Por causa disso. Mas era aquele interessante, porque essa ousadia, e é legal você falar isso no canal, porque muitos jovens, né, que são inquietos, né, muitos dos nossos jovens estudantes que têm uma certa inquietude, que têm um não conformismo com a mesmice, né, eles têm uma certa irreverência. E é legal você trazer isso, porque hoje você é uma reitora de uma importante universidade que está fazendo história no país. E a gente pode fazer essa relação dessa ousadia com essa coisa da caminhada, né? Da trilha, né? Joana, eu acho isso muito bacana, essa história. E eu te agradeço de você trazer isso, viu? Pois é, mas é interessante, né? Foi muita essa inquietação. Acho que começou com a inquietação da minha mãe, de estarmos os filhos na roça, sem estudo, sem nada, e ela querer vir para a cidade, essa inquietação que fez com que ela desafiasse a viver numa cidade sem nenhuma segurança do ponto de vista financeiro, nenhuma. E meu pai e os dois, né, vieram para a cidade para trazer os filhos para estudar, né? Dizendo assim, vamos lá, vamos ver o que é que dá, né? E alguns momentos meu pai às vezes falava para ela, nisso, quando as coisas estavam muito difíceis, a gente chegou a ter momentos que não tinha comida em casa. Então meu pai falava, vamos voltar para a roça, porque lá pelo menos a gente tem comida, né? E ela dizia, eu morro de fome, mas meus filhos não saem da escola. Ela falava isso. Ai. Que linda! Então ela era também, no fim, ela também era uma pessoa bastante rebelde não se conformava, né, com isso, de dizer, não, vamos voltar para a roça e deixar tudo por isso mesmo. Não, de jeito nenhum. Agora me conta uma coisa, como é que você foi para a geologia? Como é que você parou na geologia? Bom, eu morei aqui, como eu falei, eu nasci aqui na região, e aqui em Itabuna, e aqui próximo de Itabuna, e nós fomos, por conta dessas dificuldades todas que meu pai teve, de
trabalho e tal, ele acabou conseguindo um trabalho em Salvador, uma tia que morava em Salvador, eu tinha 15 anos, a gente foi morar em Salvador, e aí foi iniciou a minha vida, assim, do ponto de vista da mudança grande que deu, porque a gente veio para Itabuna estudar, mas a perspectiva de estudar era estudar, fazer o ensino médio no máximo, e porque não tinha universidade aqui naquela época, né? Eu estou falando aí da década de 70, né? Não tinha universidade aqui na região. Meu pai não ia ter condições de me mandar estudar em Salvador ou em qualquer outro lugar, não tinha a menor chance disso acontecer. Não existia programa de assistência estudantil, não existia nada disso, né? Então, o destino era, inclusive, eu estou fazendo meu memorial agora para minha progressão para professora titular, e aí eu estava vendo umas fotos antigas nossas e vendo uma foto quando eu tinha 13 anos, eu tirei o diploma de datilógrafa, né? Fiz datilografia porque a perspectiva era que eu fosse trabalhar no escritório, sei lá, enfim. Era essa a perspectiva que a gente tinha, né? Mas isso mudou quando a gente foi para Salvador. E aí, em Salvador, eu vi a oportunidade, tinha uma universidade pública que eu pagava para estudar, e aí eu fiz escola técnica, que hoje é o IFBA, né, Instituto Federal. Naquela época se chamava Escola Técnica Federal, então eu fiz a Escola Técnica Federal da Bahia, e aí eu comecei no processo mais voltado para as ciências, né? Eu fiz curso técnico em Química, lá na Escola Técnica, e depois disso eu comecei a pensar o que eu ia fazer depois, que aí a universidade já tinha virado uma perspectiva, né? Que é o que eu falo muito em relação aos jovens hoje, é que muitos jovens de periferia, muitos jovens pobres, eles não veem a universidade como perspectiva porque está distante dele, enfim, a realidade da família, a tradição familiar, a grande maioria deles não tem ninguém na família que esteja na universidade, enfim. E a universidade se torna uma perspectiva quando ela está ali, né? De repente, olha, tem a universidade, eu posso fazer a universidade, né? E isso foi o que aconteceu comigo. De repente, a universidade surgiu na minha vida lá. Eu digo, olha, tem universidade, eu posso fazer. E eu era muito curiosa. Eu queria ser cientista. Eu achava lindo aquela coisa da pessoa vestida com aqueles jalecos no laboratório. Eu achava muito bonito. Aí fui fazer química, usava meu jaleco lá no curso técnico, no laboratório, fazendo os experimentos lá no curso técnico. E aí eu pensei em fazer engenharia química inicialmente, quando eu fazia química. Aí quando eu terminei, concluí o curso de técnico, eu fui trabalhar. E eu trabalhei sempre, ao longo mesmo durante o período do ensino médio, quando eu tinha 12 anos mesmo, eu fazia pastel, essas coisas para vender, e meu irmão, que era um ano mais novo que eu, vendia na rua, né? Então, para ajudar em casa. Né? Então, e aí quando eu fui para a escola técnica, a perspectiva era, eu vou terminar o meu curso, vou trabalhar para conseguir ajudar em casa, ajudar a família, né, a melhorar de vida. Mas aí eu fui trabalhar na indústria, no polo petroquímico, lá na Bahia, né, aqui na Bahia, em Camaçari, mas aí não gostei da experiência de trabalhar em laboratório de indústria química e tal, e aí eu tinha um colega que fazia geologia, porque lá tinha um curso técnico em geologia, tinha técnico em química e técnico em geologia, e ele fazia geologia na universidade, na UFBA, né, Federal da Bahia. E aí eu comecei a conversar com ele sobre geologia, sobre, né, aquela coisa da pesquisa, enfim. E aí comecei a achar interessante, né, a ideia de fazer geologia e acabei, quando fui fazer o vestibular, no fim, acabei optando por fazer geologia, né? Foi isso. Olha, eu tô percebendo o seguinte aqui. Olha, nós temos muita coisa em comum. Primeira coisa trabalhamos desde cedo. Você falou de 12, eu comecei a trabalhar com 11, carteira de menor, né? Lembra de menor? Sim, tinha isso, exatamente. E o detalhe é o seguinte, eu também tenho diploma de datilografia, que tinha que pôr papel e escrever assim, e era muito legal. Eu ia lá e ficava, né? Me sentia. Sim, SDFG. E aí tinha lá para treinar os dedos, né? Isso, é muito legal. Olha, hoje nós vamos falar como estudar nas universidades públicas. No fundo, nós vamos falar um pouco de mobilidade acadêmica, né? Um sonho, uma realidade, esse negócio de estudar em várias universidades. Eu já vou começar, lógico que antes de eu entrar nesse tema, eu vi você falando no encontro dos reitores com o nosso presidente Lula. Eu falei assim, gente,
a nossa reitora, ela fala muito bonito. Eu vou até mostrar um pouquinho aqui, ó, no canal, um pequeno shot dessa conversa. A Joana Angélica Guimarães da Luz, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Bom, espero não engasgar na fala, mas... Olha, eu estou orgulhoso, né, com essa fala que você fez. Parabéns, você sempre traz essa representação. Imagino que você foi vice-presidente da Andifes, que é uma instituição, uma associação importante, né? E eu vi também uma entrevista sua que você deu na nossa universidade, na Federal do ABC, onde você fala um pouco sobre a questão da história das universidades. Eu amei aquilo. Eu não sei se você dá uma palhinha para a gente, porque você conta um pouco dessas histórias e é lógico que faz a gente refletir um pouco, né, quando você fala de que naquela época, né, os ricos mandavam os seus filhos estudarem na Europa, né, e que os pobres não tinham, né, essa perspectiva. E agora há pouco você comentou um pouco que ainda algumas pessoas da periferia, a gente daqui a pouquinho vai falar sobre a lei de cotas, mas eu queria introduzir um pouquinho isso. Você não fala um pouquinho sobre essa questão histórica? Eu sei que eu estou fugindo do tema, me perdoa. Tudo bem. É que eu tenho que aproveitar você aqui, viu? Imagina. Não, na verdade, assim, eu acho que a gente tem uma história de universidade. O Brasil foi o país que mais demorou para ter universidade na América, toda a América Latina, né? Assim, o Brasil foi o último país que teve universidade. Quando a gente teve a Universidade de São Marcos, no Peru, que foi fundada em 1554, o Brasil só teve universidade mesmo. Quer dizer, teve algumas escolas isoladas ali, quando a família real veio para o Brasil, que foram criadas algumas escolas já em 1808, só quando Dom João VI chegou ao Brasil. Antes disso, a gente não tinha escolas de nível superior no Brasil, né? Então, essas escolas foram fundadas a partir do momento que a corte, né, portuguesa chega ao Brasil, que aí vem uma multidão de aristocratas da época da corte, né, que precisavam, então, ter escola para os seus filhos. E você começa a ter aí uma necessidade no Brasil existia um nível de educação superior, e aí são criadas algumas escolas isoladas. Mas a universidade mesmo, enquanto universidade, uma universidade federal, por exemplo, só foi existir no início do século XX, né? Então, quase mais de 300 anos depois, né, de ter a primeira universidade da América, que foi a Universidade de São Marcos, que é considerada a primeira, né? Embora haja controvérsias, mas é considerada a primeira. Enfim, então isso fez com que, quer dizer, o que acontecia ali? Acontecia que o Brasil era um país altamente rural, né? Os grandes ricos eram fazendeiros, eram pessoas que... E aí, os filhos dessas pessoas precisavam estudar e iam para a Europa. No momento em que chega a família real, que você cria os núcleos urbanos, começa a aumentar os núcleos urbanos, e há uma pressão para a classe média que começa a surgir aí, de ter escola para os seus filhos também, não só para os ricos fazendeiros, mas também para os seus filhos. E aí começa a se desenvolver a universidade brasileira. Mas ela chegou, assim, nessa perspectiva de servir apenas a essa classe mais dominante, né? Você tinha os negros, que não tinham nem direito a estudar, né? Eram proibidos, inclusive, em algum momento foram proibidos de estudar, e as pessoas pobres não tinham essa perspectiva. Isso era algo que estava completamente fora do horizonte das pessoas pobres no Brasil, né? Então, a universidade, ela se mantém dessa forma, ela se mantém elitista ao longo da sua vida. E ela continua sendo elitista. Nós só temos lei de cotas há 10 anos, né? Comemoramos 10 anos recentemente da lei de cotas. Então, quer dizer, agora, no século XXI, é que a gente teve uma lei de cotas que permite, que incentiva e que facilita, né, o acesso de pessoas que antes não tinham nenhuma perspectiva de estudo de educação superior, né? Então, esse é o histórico da universidade brasileira. Ela ainda é muito elitista, né? Não só do ponto de vista do acesso, né? Melhoramos muito, sem dúvida nenhuma, melhoramos muito, avançamos muito, a gente pode ver isso nas nossas universidades,
E não só do ponto de vista do acesso, mas também do ponto de vista da concepção da universidade. A universidade ela é um espaço muito elitista, ela é um espaço, né, professor Polímero, que é aquele espaço que a gente tem os grandes nomes, os grandes egos, os grandes vaidades, a grande importância do conhecimento, que faz que assusta um pouco, né, as pessoas. Eu estava falando, esses dias eu peguei um Uber, né, e falando, a pessoa dizendo que estuda numa escola privada e paga um valor alto até para um curso que ela faz, e eu perguntando por que ele não fazia numa universidade pública. E ele me respondeu que a universidade pública, o nível, o patamar nosso é muito alto para ele. Que ele estudou numa escola, fez um péssimo ensino médio e que não tinha condições. Quer dizer, ainda a gente é visto ainda com esse olhar de que nós somos a elite da elite, do ponto de vista intelectual. E as pessoas têm um certo medo, assusta um pouco, né? Um certo receio de chegar aqui e dizer assim, poxa, eu vou chegar lá, não vou nem saber o que falar, né? Não vou saber não vou saber acompanhar as aulas. Então, isso tudo cria dificuldades para que as pessoas se sintam dizendo assim, não, esse espaço eu vou lá e ele é meu e eu vou lá tentar tirar o que der para tirar desse espaço que é público, né? Então, isso é uma coisa que a universidade pública tem essa grande questão, porque tem muito aquele orgulho de ser excelência, que, obviamente, a gente quer que seja assim, importante, que tenha boa qualidade e tudo mais, mas a gente precisa ter um pouco mais de proximidade com esse mundo, que não é o mundo esse da vaidade acadêmica, né? E eu acho isso tão importante que você está falando, porque não basta só a questão da inclusão, né, mas também a questão da permanência, né? Isso. E aí a gente sabe que tem vários instrumentos dentro da universidade que apoiam os estudantes em relação às suas permanências, né? Não só a questões econômicas, mas também a questões cognitivas, formativas, né, de processos, tem algumas instituições que têm disciplinas um pouco mais, que é considerado de introdutória ou de nivelamento, eles chamam de vários nomes, né? Isso, de alguma forma, tem que ser colocado para a sociedade, né? Porque, de alguma forma, eu acho que, é como você falou, né, essa questão é muito forte quando você fala que a universidade é um espaço elitista, né? Mas a gente vê que existe isso, né? Sim. E muitos dos nossos colegas, a gente percebe que tem até um comportamento nesse sentido, né? Sim, sim. Eu falo isso porque tem uma questão, por exemplo, que eu particularmente, né, também tive um momento na minha vida em que eu estaria aqui conversando num canal para as pessoas ouvindo o que eu estou falando, eu teria receio, medo, eu teria vergonha, porque eu não saberia, eu achava que eu não tinha a linguagem ideal para falar para o público, eu não saberia me comportar, me falar. Então, eu tive isso, eu falo por experiência própria. Teve um momento da minha vida que eu era uma pessoa que tinha medo de falar em público, né? Porque sim. O medo de que, poxa, as pessoas não me julgavam, me olhavam, ver que eu sou uma pessoa que não sei falar direito, enfim. Então, isso tudo foram coisas que eu fui vencendo na minha vida, assim, esses medos que eu tinha, né? Isso mas foi um processo, não é uma coisa que você chega pronto, né? Então, e a universidade muitas vezes assusta essas pessoas, né? Agora, eu te agradeço muito de você trazer isso aí para a gente, porque, de alguma forma, aqueles que vão te ouvir, né, e que está me ouvindo também, né, eles percebem, né, essa questão do desafio e também da oportunidade de entender que isso é um processo, que eu não sou obrigado a estar pronto, né? A gente pode errar dentro da universidade, nós mesmos, né, docentes, somos imperfeitos, a gente não sabe tudo, né? Então, acho que isso é legal a gente falar também, né? Com certeza, sem dúvida. E eu fico sempre preocupado de como a sociedade nos vê e também como a gente vê a sociedade. De alguma forma, sempre é importante fazer essa reflexão, até que ponto nós estamos nos esforçando para ir até a universidade. Eu acho que esse é um outro ponto também. Embora a gente trabalhe com extensão, esse próprio canal eu criei na pandemia, que eu chamei de uma loucura da pandemia, porque quem vos fala
não conseguia dar aula online, eu não sabia nada disso. Era uma coisa doida para mim. Eu era travado, nada, Joana. Eu não conseguia olhar para um ponto verde e falar, estou vendo a Joana. Não, Ô, Joana, você teve um papel importante na história quando você fala, né, da inclusão racial e principalmente da lei das cotas, que é a 12.711, né? Você falou que faz 10 anos. Como você vê esse avanço aí? Você acha que... Como você vê esses 10 anos? Porque eu mesmo, né, a gente que é da área ambiental, eu trabalho muito com resíduos, a revalorização dos resíduos. E por incrível que pareça, faz a lei de política, a política nacional de resíduos sólidos, ela demorou 10 anos para ser aprovada em termos de discussão. Você lembra dessa história? E aí o presidente Lula recebendo a faixa de uma catadora, você imagina o quanto eu não chorei, né? Porque a gente que trabalha com catador, claro, é um processo de transformação. Como você vê essa lei das cotas, Joana? Eu acho a lei de cotas ela tem um papel extremamente importante, porque, primeiro, ela abre de repente, ela acende uma luz, assim, ela traz para essas pessoas, né, que antes... eu gosto muito de falar dessa história, né, porque quando a gente veio para fizemos audiências públicas aqui na região para a implantação da UFSB. Eu lembro que teve um garoto que estava terminando o ensino médio e a gente falando da chegada da universidade, que a universidade ia estar mais próxima, que ia ser mais fácil para eles acessarem a universidade, isso lá em 2012, né? Foi exatamente no ano da lei de cotas. E aí, falando sobre a importância da chegada da universidade, ele virou e falou assim, mas para ser frentista do posto de gasolina eu já tenho o suficiente. Quer dizer, olha a perspectiva dele. Aquilo para ele era um mundo que não fazia parte da vida dele. Né? A universidade, como assim? O que é isso? Eu vou ser frentista do posto de gasolina, que é um trabalho que foi feito por todo mundo aqui, meus amigos, que moram aqui na periferia onde eu moro. Né? Então, essa perspectiva, eu acho que quando você chega à universidade, quando você traz... isso aconteceu muito aqui na região, a universidade, por ser uma universidade nova, eu percebo isso. Hoje, por exemplo, nós temos vários estudantes nossos aqui que eles estão estudando e aí estão trazendo seus pais para estudar. Os pais que não estudaram porque não tinham condição, porque isso não era perspectiva, isso não estava no horizonte delas, e de repente os filhos vieram para a universidade. Eu tenho vários pais e mães, filhos e filhas, mães e pais, filhos e pais que trazem, que estão na universidade hoje, né? Esses dias meu marido estava conversando comigo, que ele é professor aqui da universidade, e ele dizendo, eu tenho uma aluna que foi nossa aluna, formou, e agora a mãe dela é minha aluna. E a mãe dela chegou para mim e falou, professor, minha filha disse que eu vinha para a universidade, que eu queria estudar, e ela me disse que eu tinha que vir. E eu estou aqui agora, mas eu não sei nada, você vai ter que me ensinar tudo, esses negócios de computador, não sei o que, eu não sei nada disso. Então, quer dizer, é lindo demais isso, porque você cria essa perspectiva dessa possibilidade. E, assim, uma coisa que eu acho que é interessante é que muitas vezes a gente fica na universidade, principalmente agora durante a pandemia, principalmente durante esse último governo que nós tivemos, que foi aquela grande embate com as universidades, aquela desqualificação das universidades que a gente tem sofrido nos últimos anos, e muita gente começa a falar assim, não, nós temos que falar da importância da universidade, temos que trazer para as pessoas, dizer para as pessoas, para a população em geral, da importância da universidade. Mas eu disse, gente, a importância da universidade para o cara que vive lá na periferia, que sai de manhã cedo, que trabalha carregando um saco de cimento na cabeça o dia inteiro, que está trabalhando nas periferias, essa universidade, ela não diz nada para ele. Então, a gente... Aí vamos trazer a população para defender a universidade. Essa população vai dizer assim, que universidade, o que ela trouxe para mim? O que eu tenho a ver com isso? Né? Porque ela está distante da vida dele. E é exatamente essa função que nós precisamos ter, é de fazer com que essa universidade, com que essas pessoas comecem a se ver dentro desta universidade. Porque na hora que essas pessoas lá veem o filho dele dentro da universidade, ele diz, opa, isso também é meu, isso também é para mim, meu filho está lá, meu filho está ali fazendo uma universidade. Então isso tudo cria um vínculo da população, da sociedade com esta universidade, que antes era a universidade. E aí eu digo o seguinte, a classe média sempre soube a importância da universidade. Ela sempre soube, porque o menino nasce, filho de classe média, nasceu hoje e ele já está destinado a ser
ir para a universidade. E muitos já têm até o curso escolhido quando nascem, né? Sim. Então, elas sabem a importância, né, dessa universidade. A gente não precisa dizer para elas que a universidade é importante, porque elas sabem. Mas é para, né, enfim, é uma universidade que atende essa elite, que foi sempre isso, né? Essa elite que eu digo é essas pessoas que nasceram já dentro de uma perspectiva de mundo diferente desse mundo, que é a grande parte das nossas grandes cidades e das nossas cidades que vivem aí nas periferias das cidades, né? E que não vê esse mundo como um mundo possível para elas, né? Eu acho que a lei de cotas trouxe um pouco essa perspectiva, né? Sim, sim. E traz também um pouco das nossas responsabilidades, enquanto docentes, também atuar em esclarecer determinados pontos que muitas vezes não chega, né, para a população. Eu confesso aqui, eu vou falar a verdade para você. Esse mesmo canal a gente criou, e eu, no começo, para disponibilizar a aula. Depois eu comecei a fazer entrevista com pesquisadores, mas, na verdade, o meu interesse era o jovem cientista. Eu queria conversar com o jovem. E aí eu fiquei preocupado, porque eu ia entrevistar alunos, né? Eu ia entrevistar seu filho, mas não vou entrevistar a mãe. Eu não vou entrevistar o filho, mas não vou entrevistar o pai, né? E assim por diante. Aí eu sempre combinava com... Então, eu entrevistei mais de 100 pesquisadores em todo o Brasil, mas eu combinava com eles o seguinte, ó, você fala pouco, e o protagonista é o jovem. Depois comecei a fazer entrevista com empresas para tentar trazer a sociedade, trouxe catador, trouxe vários cientistas, reitor, pessoas de fora do Brasil, e uma coisa que eu percebo, não sei se você olhou, é que eu comecei a pedir sua história de vida. Uhum. Joana, cada história de vida que eu vi de aluno, do Ceará, do Nordeste, da Amazônia, sabe, do Sul. E aí a gente fala, nossa, é muito transformador. Mas sim, olha, eu estou aqui já virando best friend, mas eu quero agora entrar no tema. Você sabe que o professor Polímeros é muito ousado, ele vai ficando, ele vai entrando, vai conversando. Mas hoje a gente vai falar sobre como estudar em universidades públicas. Nós estamos falando, porque quando eu falo, né, dos cursos de graduação dentro da universidade, eu ingresso num curso de graduação. Às vezes, Joana, eu vejo, quando eu comparo as universidades, eu vejo que o mesmo curso tem vários nomes. E dentro de um curso tem várias disciplinas, com nome 1, com nome 2, com nome... E aí... A gente vai falar hoje de mobilidade, né? De estudar em vários lugares, é isso mesmo? Sim, sim. Sim, pode falar. Eu queria só começar aos poucos, porque a gente está aprendendo a fazer esse negócio aqui, então a gente já não vai dar um spoiler, não. Eu queria ver que, assim, como é que é essa história de cursos com diferentes nomes, né? E com diferentes... A gente sabe que tem uma autonomia universitária, que tem essa coisa da liberdade, os olhares do curso, né? Mas como você vê essa questão das diferenças entre os cursos? Primeiro. Sim, na verdade, assim, a gente tem... Quando vai se criar um curso na universidade, é claro, tem um conjunto de docentes que pensam, que concebem a ideia do curso. E muitas vezes a gente tem também uma grande questão que é cada grupo de docentes que tem uma determinada expertise numa área ou noutra, pesa a mão para aquela área, que é a sua área de conhecimento, né? Enfim, onde ele se sente, né, a pessoa que sabe o que está falando. Isso aqui eu conheço. Então, acaba que os cursos têm muito essa cara dos grupos que constituem os cursos. E aí... os nomes também, porque as pessoas ficam pensando, esse nome é mais atrativo, não, esse nome é melhor, esse nome reforça determinada área que a gente quer dar ênfase, por exemplo. Então, por aí vai essa questão das diferenças de nomes. Eu estava fazendo agora uma avaliação, eu tenho me debruçado muito sobre o Censo do Ensino Superior no Brasil, e tem várias informações e dados importantíssimos ali, e uma das questões que eu fico assim, eu digo, gente, quantidade de cursos que nós temos hoje é impressionante, tem mais de 600 tipos de curso de tudo que você imaginar na vida de graduação nós temos ali. Claro que muitos deles dá para fundir em um ou dois, assim, que tem vários nomes derivados ali, mas que, no fim das contas, pode
ser considerado uma área, né, maior, que dá para fundir em um curso apenas. Então, essa é uma questão. Mas o principal em relação a esses cursos, que eu digo, tem vários cursos com nomes distintos ou próximos ali, que, na verdade, é o mesmo curso. Só que os nomes são diferentes. O que precisa ter em mente é o seguinte, quais são os conteúdos que são dados nesses cursos que faz com que eles possam ser considerados iguais. Então, no caso de mobilidade, nós estamos agora na Andifes trabalhando lá com o programa de mobilidade, e a grande discussão é como é que a gente valida. O aluno fez a disciplina numa universidade, e aí ele vai... Eu estudo na universidade A e estou fazendo a disciplina na universidade B. Como é que eu valido essa disciplina na minha universidade? Né? Então, a gente está fazendo essas discussões porque o que eu tenho que avaliar? Eu tenho que avaliar o seguinte, o que é necessário para você ser considerado apto dentro desta área do conhecimento? Dentro desta disciplina que você fez? O que você precisa saber para dizer assim, ok, você está ok, você passou por essa etapa. É saber se os conteúdos são equivalentes. Se o curso que tem o nome X e o curso que tem o nome Y, se os conteúdos que são dados nesses dois cursos se assemelham, são próximos e um cobre a área do outro, por exemplo. Esse é o principal que precisa ser visto, na questão da mobilidade, principalmente, né? Então, assim, a gente tem hoje uma enormidade de cursos, inclusive essa é uma discussão que a gente precisa, inclusive, ter nas nossas instituições, que é mudanças, inclusive, na formação profissional. A gente sabe hoje que nossos jovens, né, principalmente, têm uma outra pegada do ponto de vista do ensino-aprendizagem, né? A relação que tem com a tecnologia, por exemplo, a relação que tem com os conteúdos que estão disponíveis aos montes aí nas internets da vida, no mundo virtual, tem muita coisa disponível. Muito. Aí muita coisa boa, muita coisa ruim. O que a gente precisa é ter o discernimento de perceber o seguinte, onde é que o professor navega nesse mundo de informações que estão aí espalhadas pelo mundo afora. Acessível para minha neta de 10 anos de idade, por exemplo, né? Que vem para mim falando, você sabia que tal coisa? Você sabia que os furacões são originados assim, assim, assim? Por quê? Porque ela está lendo isso, está assistindo um vídeo, ela adora furacões, adora. E aí ela fica lendo tudo e assistindo vídeo de tudo e fazendo... Então, ela está aprendendo. Agora, é claro que ela precisa ter uma orientação no sentido assim, olha, isso aqui não é bem assim, né? Isso aqui está mais... Isso aqui é bom, pode olhar. Isso aqui não, isso aqui é bobagem. Então, o professor precisa ter esse papel mais de maestro ali, navegando nesse mundo, né, considerando a experiência que ele já tem, o acúmulo de conhecimento que ele já adquiriu ao longo da sua vida acadêmica. Então, isso tudo faz com que a gente precise pensar em mobilidade nesse sentido. Quer dizer, você precisa ter essas conexões entre as várias áreas, ter as conexões entre os conteúdos que existem, porque são infinitos conteúdos, muita coisa, né, que está aí disponível, e como é que a gente lida com esse mundo do conhecimento, tentando sistematizar o que a gente tem aí disponível, para que a gente possa dizer, olha, você cumpriu aqui essa etapa desse conhecimento que é necessário para você ser engenheiro, você precisa desse conhecimento básico aqui. Você tem isso? Então tá, ok, beleza, pronto, acabou, você tem seu diploma de engenheiro. É isso aí, tá? Eu acho isso fantástico, até porque quando a gente olha para os modelos europeus, a gente percebe que tem sempre um sabático que, como lá eles também estão perto, né, eles são ricos, eles vão viajar nos outros países para fazer algum estágio, alguma coisa. Ele aprende língua, ele aprende cultura, ele aprende tudo. Então, não é só também a questão conteudista da disciplina. Tem um processo formativo amplo, né? Então, eu estou apaixonado por essa proposta. Então, o que você está me dizendo é, quando eu falo, então, de estudar, como estudar em universidades públicas, eu estou dizendo assim, eu, aluno, entro numa universidade, e aí eu faço um período aqui, depois eu vou fazer algumas disciplinas lá no sul da Bahia, com a professora Joana. Então, a professora Joana, os outros professores, eu vou ficar 6 meses lá, faço disciplina. Quando eu volto para a minha disciplina, eu tenho reconhecimento dos cursos que eu fiz lá. É isso, só para ficar claro para quem nos ouve, porque
é muito bom isso daí. Eu estou achando que, apesar de que você está aí lutando, né, que você está avançando nesse projeto, está fazendo história. Eu acho que isso é fundamental. Agora, me diz uma coisa. Você acha, quais são os desafios quando a gente fala dessa convalidação de disciplina? Eu fui lá, voltei, aí o meu coordenador manda para o responsável da disciplina, o responsável da disciplina vai falar, mas ele está tomando na caneca que tem o professor Polímeros, eu quero uma cor de rosinha, e aí eu não sei. Como é que você faz isso? Como que você está fazendo isso, Joana? Como você está colocando isso no projeto? Conta para mim. Olha só, esse é o grande desafio que nós temos, sabe? É o grande desafio. Na verdade, a universidade, eu digo o seguinte, a universidade é uma instituição extremamente conservadora, né? Nós sabemos disso, e eu sempre digo assim, eu não sei quem é mais conservadora, acho que talvez seja a igreja e a universidade são as instituições mais conservadoras que eu conheço. E a gente precisa romper algumas coisas. É importante a tradição, as coisas são importantes, você tem a história, mas é importante que a gente também vá seguindo, né, o meio que tentando ajustar aqui e ali algumas coisas que não vão comprometer. É óbvio que a gente vai fazer a história da universidade e vamos pegar lá da Idade Média, princípio do primeiro milênio e por aí vai. Mas, obviamente, ela vai tendo seus ajustes ao longo da mudança, inclusive social, que ocorre. Um exemplo disso, por exemplo, a gente hoje tem aí essa questão desse mundo virtual que a gente está aqui agora conversando, batendo papo. Sim. Muita gente ouvindo, ouvindo essa nossa conversa aqui. E, digamos, essa relação que as pessoas mais jovens têm hoje com esse mundo virtual, porque elas nasceram neste mundo virtual, diferente de mim, que quando a primeira vez que eu peguei o mouse, fiquei um tempo enorme para me adaptar como é que eu mexia com esse mouse, o negócio eu ia para um lado, o mouse ia para o outro. Foi um trabalho para eu aprender a mexer com mouse. Hoje nem mouse se usa mais, os meninos tudo com o dedo ali, né? É isso. Então, assim, esse mundo é um outra... E aí a gente precisa dizer o seguinte, sim, vamos dizer assim, não, isso aqui não presta, não. Isso aqui eu quero só presencial, eu quero só estar junto na mesma sala. Outra coisa, o tempo que o aluno está em sala de aula, o tempo que a gente passa uma aula, 2, 3, 4 horas falando com o aluno e despejando conteúdos para ele. Quando está 1 hora depois que você está falando, ele já não está mais nem ouvindo, ele está ali viajando, pensando em outras questões. Então, essas relações, elas vão sendo ajustadas, mudadas, pensadas, como que a gente, né, acessa essa meninada que está chegando aí de 10 anos, que daqui a 10, 11, 12 anos, que daqui a 6, 7, 8 anos está aqui na nossa universidade. Como é que essa meninada vai chegar aqui, né? Eles têm outra relação com esse mundo totalmente diferente do nosso. Então, isso é um grande desafio que nós temos, porque, como eu disse, a universidade é muito conservadora. Por quê? Porque o conhecimento é uma moeda muito importante, é muito, muito, muito valiosa. E aí, o fato a gente tem muito medo de perder esse controle do que eu conheço, do que eu sei. E no momento que isso ganha o mundo, eu vou ter muita gente olhando para mim e dizendo assim, poxa, ela está falando bobagem, não é bem assim. Né? Então, eu morro de medo de ser julgado pelos meus pares, assim, então eu quero manter o meu controle sobre isso, porque isso garante que eu sou uma pessoa que sei tudo, né? Eu sou a pessoa sabida daquela área, né? Então, esse é um grande desafio que nós temos, que é... E aí, quando você disse, está bebendo na caneca do professor Polímero, eu queria uma canequinha rosa, é exatamente isso. Ah, mas ele não falou tal coisa... Porque eu sou especialista numa canequinha rosa. Ele tem que falar, embora a canequinha rosa talvez não seja tão importante para a formação profissional como um todo da pessoa. Ele vai se deparar com a canequinha rosa uma hora ou outra, mas ele vai saber lidar com isso porque ele tem um conhecimento básico. Mas eu só vou admitir que ele sabe se ele souber da canequinha rosa. Se ele não souber da canequinha rosa, ele não sabe. Então, esse é o grande desafio. Percebe? São as filigramas que ficam embutidas no conhecimento. O conhecimento tem que ser aquilo que eu sei que é mais importante. Ele tem que saber o que eu sei, porque se ele não souber o que eu sei, né, se ele não me ouvir falando sobre o que eu sei, ele não está pronto. E aí o aluno fez uma disciplina que tem tudo, mas não tem a minha palavra, não tem o que eu acho, não tem o que eu conheço. Ah, não, ele não está pronto. Né? Ele precisa fazer esse detalhe aqui. Tá? Então, esse é um grande desafio que nós temos ainda para vencer.
Agora, uma coisa que é importante quando você fala isso, é lógico que a gente tem que levar em consideração que talvez hoje, pós-pandemia, a gente mudou muita coisa. Então, Sim. a gente quebrou muito paradigma. Eu mesmo estou falando para você aqui, né, que eu não sabia dar aula online e a minha terapeuta não fazia terapia online. Era só presencial, porque ela queria olhar meu rosto. Aí, com a Covid, ela teve que aceitar. Sim. Ou seja, foram transformações que foram ocorrendo na sociedade e que talvez, quando você traz neste momento esta proposta, opa, Sim. pode ser olhado com outro olhar. E eu fico animado com isso. Não, eu também estou animada. Eu fico ouvindo isso e eu falo, gente, isso, nós temos que romper essas fronteiras da ciência, nós temos que romper, e o olhar tem que ser mais amplo, formativo, de uma forma... Agora, eu vou falar agora com a reitora Joana. E aqueles reitores que vão falar assim, você mandou muito menino, muita menina aqui, eu estou te dando 200 cursos para os seus alunos, você vai me dar dinheiro da sua universidade? Como é que vai ser? Olha que eu estou colocando a reitora em saia justa aqui, hein? Olha, na verdade, assim... Professora, eu não quero criar nenhum problema, mas eu imagino que o Ministério da Educação possa criar um projeto aí onde dê dinheiro para implantar esse tipo de proposta. Você não acha, não, de mobilidade? Sim, eu olha acho. Que eu estou usando aqui, hein? Na verdade, veja só, a ideia desse programa, que é um programa que foi criado pela Andifes, que a gente chama de mobilidade, a Andifes ela tem um programa de mobilidade presencial, que o aluno vai para a outra instituição, aulas presencialmente, e tem um programa de mobilidade virtual, que ele pode assistir aulas de uma universidade, pode se matricular em disciplinas da outra universidade e cursar remotamente, né? Isso foi aconteceu muito durante a pandemia, porque como todas as universidades estavam funcionando de forma remota, isso foi fácil. O desafio agora é a gente manter esse programa de mobilidade virtual, que também é importante, porque muitas vezes o aluno quer fazer, mas ele não tem condições de ir para a outra universidade, que envolve um custo muito alto, porque tem a parte de permanência dele, enfim, de moradia e alimentação e tudo mais. A própria questão da infraestrutura da universidade para receber muitos alunos de outras universidades, tudo isso tem, obviamente, um custo, né, aí envolvido. No caso da mobilidade virtual, o custo é muito menor, porque você não tem esse deslocamento, não tem essa permanência do aluno em outros locais. Então, a nossa ideia é que a gente avance nessa questão da mobilidade virtual também, não em detrimento do presencial, mas que tem as duas coisas, né? Uhum. E claro que isso é uma coisa no âmbito da Andifes, no âmbito dos reitores das universidades, e ainda não é uma questão MEC, mas certamente isso avançando, a gente vai discutir como é que a gente agora está na perspectiva de ter uma relação muito mais amistosa, muito mais de interlocução melhor com o MEC, e certamente essas questões, como a Andifes tem contribuído em várias outras questões, contribuiu ao longo da existência da Andifes, em vários debates e discussões importantes na área da educação superior. Essa é mais uma delas, né? A gente está fazendo projetos piloto, estamos fazendo, começando com um processo, já tivemos 3 edições desse programa de mobilidade virtual e vamos continuar com esse programa. Agora, a ideia é que a gente comece a fazer, as universidades que têm interesse em participar, obviamente, é voluntário, cada universidade adere ou não ao programa, se ela tiver interesse. E, claro que isso é muito importante para as universidades, porque tem uma preocupação muito grande em relação a como é que a gente vai fazer, mas aí o aluno a gente tem um déficit de professores aqui, eu resolvo com a outra universidade, não é por aí a ideia, não é a gente precarizar as universidades para isso, dizer, olha, a gente vai deixar de contratar gente porque eu tenho outro professor lá da UFABC que pode dar aula para mim, então eu não preciso contratar um. A ideia não é essa, a ideia é exatamente essa interação entre as universidades. Cada universidade mantém todas as suas questões internas de atendimento do seu público interno, dos seus estudantes, e para isso, obviamente, continua precisando de professores. Talvez até mais do que se a gente não tivesse um programa desse tipo. Sim, porque é difícil, né? Exatamente.
porque você atende todas as questões internas da universidade, mais essa abertura de rede. Eu sou uma defensora muito grande do trabalho em rede. Eu acho que a gente tem uma rede de universidades federais hoje no Brasil. São 69 universidades federais e a gente tem muita coisa para compartilhar. Não só do ponto de vista do estudante fazer a disciplina de uma universidade em outra, mas tem em pesquisa, em extensão, em muita coisa. Em laboratórios de ponta que uma universidade tem, que a outra não tem, e vice-versa. Quer dizer, você tem um tipo de laboratório, eu tenho outro tipo, não precisa eu ter um e eu ter dois e você ter dois. A gente pode compartilhar isso com nossos pesquisadores, fazendo intercâmbios entre as nossas instituições. Quer dizer, tem muitas formas da gente compartilhar tudo isso que a gente tem, essa grande rede, esse número de professores, de estudantes, de pesquisas que a gente desenvolve. Tudo isso são coisas que dá para compartilhar perfeitamente, né? A gente tem, por exemplo, muitas universidades, você tinha colocado no início que eu fui diretora do Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável, que era um instituto da UFBA, que funcionava no oeste da Bahia, né, lá bem, 835 quilômetros de distância de Salvador, e eu fui diretora desse instituto, e, claro, era uma cidade do interior da Bahia, com dificuldade em termos, por exemplo, de voos para viajar, para sair de lá, para ir para outros lugares. Então, claro que tinha uma dificuldade, as pessoas não queriam morar nessa região. Eu quero morar nos grandes centros, né? Eu quero morar numa cidade mais... E tinha uma dificuldade de fixação de docentes ali. E isso fazia com que a gente tivesse dificuldade, por exemplo, de criar cursos de pós-graduação, de desenvolver pesquisas, porque as pessoas chegavam e já queriam ir embora. Então, esses intercâmbios e essa rede de colaboração, isso ajuda muito nesses locais em que as pessoas... E às vezes a pessoa não era nem porque ela não queria morar ali, mas é porque ela dizia, eu não tenho um laboratório aqui, eu não posso desenvolver pesquisa porque eu não tenho meus colegas próximos aqui que possam discutir comigo, trabalhar comigo nisso. Quer dizer, essa rede de colaboração pode ajudar muito ao professor se manter ali e, ao mesmo tempo, estar fazendo suas pesquisas, por exemplo, em colaboração com a Federal do ABC, sabe? Em colaboração com a Federal sei lá, da Bahia, em outras universidades, né? Que possam dar suporte ali para que se desenvolva um programa de pós-graduação, se desenvolvam projetos de pesquisa, e esses docentes que estão ali possam se envolver nesses projetos e também desenvolver aquela região ali do ponto de vista de pesquisa, de extensão, enfim, ensino, né? Então, eu sou uma grande defensora de rede, de colaboração, né? Agora, o projeto em si, de mobilidade, ele está dizendo assim, então as instituições vão se manifestar os seus interesses em entrar nesse programa, tá certo? Sim. A partir do momento que ela se manifesta e integrar, ela vai fazer parte, e aí ela pode escolher algum rol de disciplinas que ela vai disponibilizar. Basicamente, a ideia é essa, é isso? É isso. Inclusive, por exemplo, nós já fizemos 3 edições, como eu falei, desse programa. Como é que funciona? Os pró-reitores, a universidade, por exemplo, a UFSB, eu consulto os professores da UFSB e digo, olha, nós temos esse programa, você tem interesse em ofertar disciplina no âmbito desse programa? E aí o professor se diz, não, eu quero, eu tenho interesse. E aí a gente teve muitos professores que se interessaram, que acharam muito boa a experiência de ter de alunos aqui, nós tivemos professores aqui que tinham, na turma tinha alunos da UNB, tinha aluno da Federal do Maranhão, tinha alunos da FURG, tinha alunos da Federal de Goiás. Era uma riqueza ali, porque os próprios estudantes trocam informações entre si, como é que é. Inclusive, isso é uma coisa que o aluno que está aqui, de repente eu vou fazer um mestrado lá, ou eu vou conhecer a Federal de Goiás, porque tem um projeto lá, tem um professor que eu tenho interesse em estudar essa área. Enfim, você conhece um pouco mais essa rede de universidades, né? Isso foi uma riqueza muito grande. A gente fez depois uma análise, uma avaliação com os estudantes que participaram desses 3 projetos, dessas 3 edições que nós fizemos, e foram, assim, depoimentos fantásticos, né? Eles acharam maravilhoso, assim, essa experiência de compartilhar com colegas de outras universidades, enfim. Foi muito rico, né, isso. E para os professores também, os professores acharam muito bom, assim, ter estudantes de outras universidades nas suas turmas, né? Que traziam outras experiências, outras, né, vivências, e foi muito importante. Eu acho que é um projeto, para mim, um programa que tem uma perspectiva muito boa, né? Sim, e lógico que quando eu me coloco, né, nessa situação de docente ou estudante, né, a troca é muito maior, como você colocou,
a gente, enquanto docente, sai um pouco da nossa zona de conforto e eu abro um pouco e toda essa abertura tem um crescimento, né? Então, a partir do momento que há esse crescimento, se gera muito mais conhecimento e perspectivas de mudança, né? Então, eu acho que isso daí traz muita coisa boa. Agora, então, vocês estão pensando agora em novas edições desse programa ou não? Estamos. Inclusive, nós temos uma reunião agora na sexta-feira com algumas universidades que estão interessadas em ofertar e participar desse. Algumas que já participaram das 3 edições e outras novas que estão querendo entrar, né? Então, nós estamos agora, vamos fazer uma discussão para lançar mais uma edição do programa, né? E aí vamos chamar ele, para ver quais colegas reitores aí se interessam, né, em entrar nesse programa também. Eu acho que vai ter muito sucesso, porque eu me lembro, eu era pró-reitor de graduação da UFABC no comecinho, 2010, né? E você sabe, porque a gente se encontrou em Recife, e eu lembro quando começou o SISU com o Haddad. No começo, ninguém queria entrar muito, não. Eu sei. Então, e aí, hoje é o que é. Então, é o que é, exatamente. Sinalizando, porque, de alguma forma, né, quando a gente vê o MIT fazer... E você vê que eu já trouxe o MIT, porque eu vi que você fez seu doutorado, né, PhD na University, lá nos Estados Unidos, é isso? Na Engineering Forestry, né? Eu já quis gastar o meu inglês aqui, né? Eu fiz o PhD lá e fiz uma pós-doc também lá na Brown. Eu acho que quando a gente fala, né, do MIT e tudo, esse programa ele tem que mostrar o Brasil também, né? Porque sim. Isso, é daqui para o exterior e assim por diante, porque a gente vê que esse é uma modernização mesmo da educação. Eu acho que isso traz uma perspectiva, porque também tem as questões tecnológicas que você falou. Sim. Então, tem algumas habilidades que eu preciso ter, né? Haja visto que nessa conversa, nessa entrevista, se estabeleceu um roteiro, a gente definiu muita coisa. Então, da mesma forma, tem um planejamento para a pessoa ofertar esse curso, né? Bom, eu sei que eu estou tomando muito do seu tempo. Agora, antes de terminar, eu queria que você visse assim, então, quais são as suas expectativas em relação ao número de universidades? Quantas já participaram e quantas vocês pensam que vai ter? Sim, nós tivemos a primeira edição, nós tínhamos 4 universidades apenas, né? Começamos com 4. Depois, na segunda edição, foram 8. Na última edição que nós fizemos, foram 15. 15 universidades, 15. E aí, agora a gente está juntando as pessoas para ver quantas vão participar, né? E porque esse programa, a ideia dele é que ele não seja só o programa nacional, mas também internacional. A gente avance para ter também alunos de fora participando desse programa e universidades de fora também que possam participar desse programa. A ideia é que ele cresça, né? Aí e a gente comece a ter... A gente chegou até uma discussão com o pessoal da pós-graduação também, por exemplo, né? Para ter também alguma participação aí no nível de pós-graduação. Então, assim, a nossa expectativa é que a gente tenha um bom número, porque quando a gente fez a terceira edição, né, e aí nós fizemos, aí demorou, a terceira edição, enquanto estávamos ainda trabalhando remotamente. Quando começou o presencial, começou as dificuldades. Mas aí o professor só vai querer dar aula no remoto, não vai querer dar aula mais presencial, mas eu acho que a gente tem mecanismos para que a gente tem cursos presenciais e, portanto, as aulas são presenciais, mas a gente também tem cursos. Hoje, como você bem disse, a pandemia nos trouxe muitas mudanças aí na nossa relação com a tecnologia. A gente tinha muito aquela ideia de que uma aula remota ia ser ruim, não ia ser de qualidade. Hoje a gente vê que não é bem assim. É muito possível a gente ter cursos excelentes e cursos mediados por tecnologia, que a gente está aqui. A gente está aqui nesse bate-papo que perfeitamente
rico com uma conversa e tudo mais, muitas questões que a gente está trazendo aqui, de forma remota. Então, isso é muito possível, entendeu? Então, assim, a questão do remoto não implica em má qualidade. É óbvio que tem toda uma familiaridade, tem todo um preparo, todo digamos assim, um trabalho de você se familiarizar com o ambiente, com as técnicas e tudo mais, mas isso é um processo que vai acontecendo naturalmente, né? Olha, eu fico triste porque eu já estou ficando best friend forever da reitora Joana e eu acho que chegando quase a 1 hora, eu fico triste porque deu 1h15 por aí a gente tem que terminar, então a gente tem que já ir começando mas eu ainda tenho que te perguntar algumas coisas hoje. Como que você vê hoje a situação atual da educação? Qual é a sua perspectiva de futuro? Eu não estou dizendo nem só desse governo, eu estou falando geral mesmo. Você como educadora, porque nós passamos durante a pandemia toda essa transformação que a gente acaba de discutir. A gente está discutindo esse programa, né, de mobilidade, de como estudar nessas universidades ao mesmo tempo, e você está falando não só no Brasil, mas no mundo. Eu queria te perguntar assim, né? A gente falou lá da história das universidades, então eu queria que você tentasse trazer a sua visão, assim, enquanto da educação e das universidades. Como você vê isso para o futuro? Bom, quando você colocou independente de governo, e eu sou uma defensora árdua de que a gente precisa pensar a universidade, nós, enquanto professores, enquanto comunidade acadêmica, enquanto pessoas que lidam com a educação, tem que pensar a universidade para além de governos, para além de momentos, né? A gente precisa ter um projeto de pensar qual é a perspectiva futura da universidade, quais os futuros possíveis para a universidade, né? Eu acho que isso são questões que a gente precisa se fazer, e aí a gente tem uma série de questões hoje que precisamos discutir. Como eu falei, né, a universidade é uma instituição conservadora, e a gente tem muitas coisas acontecendo hoje. A pandemia que veio, que fez a gente fazer essa mudança tão grande aí em relação aos formatos de ensino-aprendizagem, que a gente já vinha discutindo há algum tempo atrás, muito antes da pandemia, mas que estavam ali, né, meio que discutido ali, mas a pandemia chegou e disse assim, olha, se virem aí, vocês têm que dar aula remota agora, deem seu jeito, né? E a gente teve que dar um jeito, né, e correr atrás. Então, tem isso, tem a questão profissional que eu falei ali, a formação profissional, que a gente precisa pensar um pouco sobre isso. O mundo mudou, as relações de trabalho mudaram, as relações hoje, em como muitos jovens hoje perdem o interesse de ir para a universidade fazer a coisa de sempre. Os cursos de engenharia, que sempre foram cursos que tinham uma grande procura, hoje não tem tanta procura assim, mas por que será que isso está acontecendo? Né? Qual é a formação profissional hoje que, de fato, vai lidar com esse novo mundo das tecnologias, das mudanças de relações de trabalho? Hoje a gente tem grande parte das coisas que a gente faz, hoje você tem os programas, os softwares, as coisas que desenvolvem coisas dessas. Como é que a gente lida com esse mundo? Né? Com essa realidade? Então, a universidade precisa começar a pensar sobre isso, porque isso está aí, isso não é uma coisa do futuro distante, isso é uma coisa do futuro daqui a pouco. A inteligência artificial está aí. Né? Ontem, eu falando sobre, por exemplo, essa questão do Filmes e Drinks que a gente tem do podcast, e a gente ontem estava fazendo uma discussão sobre o filme que foi vencedor do Oscar de 48, foi 49, 48, que é o Hamlet, né? E aí, meu marido pegou e fez uma brincadeira, colocou para a inteligência artificial, aquele site GPT, né? Colocou para eles o seguinte, faça uma crítica sobre o filme Hamlet, de 1948. E aí a inteligência artificial escreveu lá uma crítica falando sobre o filme, sobre isso. Se você ler aquilo ali, você vai dizer que é um crítico de cinema que fez aquilo ali. Quer dizer, essa realidade daí. Meu marido é cientista político, ele diz assim, gente, eu vou fazer o quê com meus alunos agora? Quando eu pedir para eles fazerem uma resenha de um artigo, eu vou saber se foi ele. Porque ele diz plágio, eu dou 0. Mas isso não é plágio. Como é que é isso? Como é que eu vou identificar? É um texto original. Não foi ele que escreveu. Mas como é que eu identifico que não foi ele que escreveu? Né? Então, quer dizer, a gente está com essa realidade hoje nas nossas mãos, e aí quando a gente fala do futuro da universidade, do futuro do conhecimento, do ensino, tudo mais, a gente tem que lidar com essas questões todas, e a gente precisa pensar sobre isso. Não dá para eu sentar numa sala de aula e fazer a mesma coisa que eu fazia há 50, 100 anos atrás. Não dá.
né? A gente vai ter que repensar essas relações de ensino-aprendizagem, metodologia de ensino-aprendizagem. Como é que a gente lida com esse mundo hoje, né? Então, são coisas que a gente precisa trabalhar e pensar. Outra questão que eu acho importantíssima, a questão das relações com o conhecimento dos outros, que não o conhecimento acadêmico, né? A gente traz os jovens, eu sempre falo muito, eu tenho, às vezes o pessoal fala, uma semana de acolhimento, eu digo, gente, eu não gosto muito dessa palavra, sabe? Porque vem, assim, muito aquela ideia de que chegou o aluno aqui na universidade, então vamos abraçá-lo, vamos dizer assim, olha, esqueça essa bobagem que você viveu lá fora, o mundo aqui é outro, agora você está no outro patamar. A gente vai lhe preparar para você virar um dos nossos. Sem considerar nenhum conhecimento que ele traz, nada do que ele aprendeu na vida, nas comunidades onde ele viveu, na relação da vida dele fora dessa academia, que tem uma riqueza imensa de conhecimentos, de ideias, de pensamentos, enfim. Mas a gente faz ele apagar tudo isso e vem aqui que agora o mundo é esse. Então, são várias questões que a gente precisa começar a pensar sobre esta universidade, né? Considerando que a gente tem uma geração de conhecimento, mas é um conhecimento formal, um conhecimento científico, mas que existem. O conhecimento é muito além disso, vai muito além desse conhecimento gerado dentro da academia, né? Então, eu acho que tem várias questões. A questão da ciência e tecnologia, por exemplo, que a gente discute, a ciência e tecnologia é importante, é maravilhosa, é linda, é importante, o país precisa de desenvolvimento científico e tecnológico, mas a que serve esse desenvolvimento científico e tecnológico? A quem ele atende? Né? Como é que esse desenvolvimento tecnológico, científico e tecnológico dialoga com as questões ambientais, as questões de sustentabilidade? São várias discussões que a gente precisa ver e que estão aí, estão na nossa mesa para a gente discutir. E eu acho que pensar o futuro da universidade é pensar sobre todos esses aspectos, né, que a gente precisa começar a trabalhar essas discussões nas nossas instituições, né, para que a gente comece a vislumbrar como é que a gente navega desse mundo agora, né? É isso. E é interessante isso que você fala, né, reitora Joana, porque quando você fala dessa questão, eu fico lembrando que lá atrás, né, a gente lia sobre um autor falado, Ausubel, né? Ausubel falava das concepções prévias dos alunos, né? Sim. Ou seja, em muitos momentos a gente não considera as concepções prévias dos alunos e considera ele uma tábula rasa, né? Exatamente. E ainda se discute isso, mas só que isso era lá em 1980, por aí. Eu lembro que era uma discussão muito acalorada sobre isso. Exato. E hoje, né, a gente ainda reflete sobre essas questões. Agora, peraí, eu quero falar uma coisa com você, professora Joana. Que história é essa de filmes e drinks? Eu adoro um gin. Eu adoro um gin. Quer dizer que você e seu marido têm aí um podcast, é isso? Já estou fazendo propaganda mesmo. Vou pôr no Instagram, que a gente já está... pessoal, Instagram, a professor Polímero já passou de 7.000 seguidores, agora tem que seguir filmes e drinks aí no podcast. Eu quero saber um pouquinho mais desse projeto. Fala rapidamente para nós. Na verdade, é uma coisa muito de prazer, assim, um lazer, né? A gente assiste o filme e depois faz uma discussão sobre o filme. Falar um pouco sobre o filme, sobre a época, sobre algumas questões que são muito datadas, por exemplo, né? A gente pegando o filme lá da década de 20, quando começou o Oscar, no final da década de 20, década de 30, aí você percebe, aí a gente faz aquela discussão sobre a questão das mulheres, questões sociais que estavam colocadas naquele momento e que como isso foi mudando ao longo do tempo, a visão, a questão racial, como é que ela era vista, como é que ela era tratada nos filmes, e um pouco do enredo do filme, né? O que é que o filme traz de contribuição, o que é que, né, com um olhar, pensando um pouco hoje, colocando isso hoje e para a época, né? Então, meu marido, por exemplo, ele vai atrás de críticas da época sobre o filme, críticas que foram escritas no ano que o filme foi lançado, para ter uma ideia de como é que foi a recepção do filme naquele ano, o que as pessoas pensavam, quais eram as questões que estavam colocadas ali. Então, a gente faz essas brincadeiras, e a gente fala um pouco sobre quais foram os outros concorrentes, quem ganhou o quê, enfim. É um pouco isso, né? Mas é só para diversão mesmo. Como que é o nome dele? Do seu esposo? Márcio Carvalho. Márcio Carvalho. Ô, Márcio, olha... E isso dá um trabalho, viu? Que o Márcio vai atrás, que fica lendo.
e tentar montar um pouco a conexão para analisar em que momento do filme traz aquelas reflexões. Olha, vocês dois estão de parabéns, que eu acho que isso é fantástico. Olha, eu sei que eu estou tomando muito do seu tempo, você é super importante. Eu queria só te pedir uma última coisa, que é o seguinte: aqui no canal a gente procura deixar uma mensagem. E eu queria que você tentasse deixar uma mensagem especial para o jovem, aquele que vai estar te ouvindo, né? Eu sei que muita gente vai estar seguindo a gente no Instagram, no canal, se inscrevendo, acompanhando também os podcasts dos Filmes e Drinks, mas eu queria que a reitora Joana, que tem um papel importante, né, nas universidades, na Andifes, e de uma maneira geral na sociedade, que eu queria que você deixasse uma mensagem, por favor. Bom, mensagem... Na verdade, assim, eu acho que a universidade, muitas vezes, traz para os jovens, de maneira geral, eles acabam muito nessa coisa de que hoje as coisas estão muito, muito rápidas, muito expeditas, muito... Né, aí você muitas vezes vai se questionar assim, vou para a universidade, não vou para a universidade, mas se eu montar um canal e fizer tal coisa, virar um influenciador, trabalhar com um TikTok, fazer isso, tem muita gente que ganha dinheiro fazendo isso aí e tal, de repente eu vou ser um cara bom e vou ter muita gente que vai me ouvir, me assistir, eu vou começar a ganhar dinheiro com isso, talvez eu nem precise ir para a universidade, mas eu vou dizer uma coisa: mesmo que você vá fazer TikTok, que você vai ser influenciador, que você vai ter um canal de YouTube, que você vai trabalhar com tecnologias, você precisa do conhecimento, você precisa dessa troca maravilhosa, que a universidade é isso. Essa troca, a gente, obviamente, está andando ainda com essas questões todas que eu falei aqui ao longo desse nosso bate-papo, mas o fato de você estar na universidade e ter essa troca e esse mundo de possibilidades de conversas, isso ajuda você a montar melhor o seu TikTok, isso ajuda você a montar melhor sua tecnologia lá, seu canal, isso ajuda você a qualquer que seja o trabalho que você vai fazer, independente se você vai seguir uma carreira acadêmica, uma carreira daquela que você estudou para ser, por exemplo, se você vai ser engenheiro, se você vai ser advogado, se você vai ser sociólogo, se você vai ser historiador. O conhecimento, ele ajuda em todos os aspectos da sua vida, seja lá para o que você for fazer, né? Mesmo que você vá fazer dancinha no TikTok, o canal, o conhecimento vai te ajudar a pensar em ideias e ter melhores ideias de como você vai fazer isso de forma mais qualificada, de forma melhor, abordando questões outras que muitas vezes muita gente ainda nem pensou, né? Então, a universidade é esse espaço, e eu acredito nela como esse espaço de conhecimento, de troca, de riqueza enorme de poder a gente falar sobre o que a gente pensa, sente, e aí vem um pouco essa coisa de que a universidade precisa disso, precisa ser esse lugar que as pessoas não chegam vazias, não chegam despidas de qualquer conhecimento e de nada, elas chegam preenchidas com alguma coisa. A gente só vai trocando, e essa troca é que faz a riqueza que é ela, né? Então, pensem nisso e, né, venham para as universidades para a gente. E outra coisa, ajudem a gente, vocês jovens, ajudem a gente, os mais velhos aqui já, né, a transformar essa universidade. Todas essas transformações são necessárias se vocês estiverem aqui. Se vocês não estiverem aqui, a gente vai continuar fazendo o tradicional de sempre. Certo? Vocês é que vão trazer essa riqueza para a gente. E, eu peço a cada um de vocês que esteja aí ainda assistindo essa conversa, que se manifeste aqui também no chat, falando o seguinte: tem que mais universidades se inscrever nesse programa de mobilidade que está sendo coordenado aí pela reitora Joana Angélica Guimarães da Luz. Olha, eu fico triste em me despedir, porque foi uma conversa maravilhosa, agradável. Você é uma pessoa sensacional, eu quero deixar aqui muito claro. Uma pessoa que traz, né, ocupando o cargo que ocupa, traz exatamente isso que você está defendendo, que é uma simplicidade, que é uma clareza, e que quebra os paradigmas do magnífico reitor, né? Ou magnífica reitora, né? E traz de uma forma tranquila. Eu quero te agradecer muito, mas muito de você ter dado o seu tempo, as suas histórias, né? Para estar dividindo com todos aqui esse momento. Muito obrigado por você estar aqui com a gente no canal, tá bom?
Eu que agradeço muito aí a oportunidade, a conversa foi ótima, super boa. Eu adoro esse tipo de bate-papo aqui, onde a gente fala com muita tranquilidade, sem grandes formalidades, e foi muito bom. Muito obrigada aí pela oportunidade de compartilhar. E olha, aqueles que estão nos acompanhando, né? Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal Professor Polímeros para Jovem Cientista. Acompanhe a gente também no Instagram, Professor Polímeros, né? E também não esquece de ir lá nos seus podcasts e ver Filmes e Vinks, que é coordenado pela reitora Joana e pelo, né, o seu esposo, que, pelo que eu vejo, é um cientista político que faz uma reflexão bastante interessante, os dois juntos, sobre o quê? Sobre os filmes, né, que ganharam Oscars, discutindo vários aspectos políticos, né, sociais, de época, a questão histórica, né, que essa é uma nova forma de ensino. Então, vejo você aí no canal Professor Polímeros para Jovem Cientista.